vamos deixar entrar alguma gente que está lá fora, mas quero começar por dar as boas-vindas ao António. António, bem-vindo ao nosso palco. Eu estava aqui quase a querer falar castelhano com o António, porque o António oficia em San Sebastián, no País Basco, e esquecemos, porque ele é um cidadão. Quase eu escato, tu estás em casa em San Sebastián, mas ele é brasileiro e, portanto, podemos falar português, obviamente. António, é um prazer receber-te pela primeira vez num palco em Portugal. Espero que gostes desta visita a Lisboa. És muito bem-vindo no Congresso. Ia-te pedir para nos contares um bocadinho do teu percurso e como é que foste parar a San Sebastián, como é que um brasileiro se instala e vive em San Sebastián agora. Claro. Bom, bem-vindo a todos. Obrigado à organização por convidar a gente também. Para mim é um prazer estar aqui. Pedir desculpa pelo meu português, talvez um pouco espanholado, um pouco estranho. Espero que vocês entendam bem. Eu fui para San Sebastián faz 12 anos. Fui estudar cozinha numa escola de cozinha Luis Irizar, que infelizmente fechou faz pouco tempo. E depois continuei meu trajetória no Basque Culinary Center, trabalhei em vários restaurantes em San Sebastián, até que faz 3 anos atrás a gente abriu o nosso restaurante, que é o Casa 887. Que o 887 ele faz referência à minha casa em São Paulo, em Brasil, que é o número da nossa casa. E é um restaurante que a gente tenta trabalhar diversas culturas do mundo. A nossa base de cozinha é trabalhar, correr referências de países sul-americanos, norte-americanos, europeus, asiáticos, e tentar, com essas referências, fazer alguma coisa do nosso jeito, transformar esses pratos para que eles sejam com a nossa técnica e o nosso estilo. Eu tive a sorte de ir comer ao teu restaurante com a Susana Nieto no ano passado, durante o San Sebastián Gastronómica, e como a Susana me tinha falado de ti, eu ia com uma certa expectativa de encontrar uma cozinha assim, com uma identidade brasileira, etc. Mas não se vê muito Brasil na tua cozinha. Não na real, porque eu como... De certa maneira, a cozinha brasileira, que é uma cozinha, obviamente, com referências africanas, por isso estou aqui, e portuguesas, é uma cozinha que eu vivi a vida inteira, é uma cozinha que a gente se alimentou a vida inteira e, de certa maneira, quando eu comecei a criar meus próprios pratos e a desenvolver meu restaurante, talvez eu sentia isso como uma cozinha muito caseira, algo que não seja, talvez, visto gastronomicamente, como para mim. E eu, desde pequeno, meus primeiros passos com 17 anos foi na Espanha. Então, também não é que eu me nutri muito dessa gastronomia brasileira, a não ser de comer em casa, comida da família, etc. Então, na verdade, a gente não faz referências à cozinha brasileira no nosso restaurante, faz mais a cozinha mexicana, norte-americana, europeia muito e asiática. Então, para mim foi, na real, foi um objetivo, foi um desafio vir para cá e buscar essa gastronomia, que é uma gastronomia que eu vivi a vida inteira, e transformar ela em pratos que a gente faz no nosso restaurante. Foi uma coisa muito bonita. O teu restaurante tem uma característica para mim que é sabor, ou seja, a tua cozinha é muito, muito saborosa, os pratos, ou seja, tu pões o acento no sabor mais do que na estética ou mais do que numa linguagem estética. Porquê? Eu acho que nosso conceito principal do restaurante, na hora de criar um prato, e agora a gente vai explicar um pouco melhor, a gente parte da matéria-prima. Para a gente, o principal e o nosso maior trabalho no restaurante meu, do Christian, é buscar a excelência na matéria-prima. Partindo daí, buscamos referências... bom, nesse caso, eu vou falar concretamente, buscamos referências no Brasil e tentamos fazer conexões entre o nosso produto na Espanha, que a gente gosta de trabalhar com produto dali, técnicas da onde a gente está buscando esse produto e tentar fazer uma conexão e uma relação para que quando você vai no restaurante você também não coma alguma coisa que te parece uma loucura. Você pode comer um taco mexicano com pimentos de piquillo, que é um pimento clássico de Tolosa, ou a gente tenta fazer uma mescla, mas que também não seja uma loucura. É uma cozinha simples de sabor e de produto e de culturas do mundo inteiro. Isso é um pouco o que a gente tenta fazer. Eu fiquei impressionado e a minha memória
do gosto ficou muito marcada, porque os teus pratos e a sequência é sempre em potência, não tem altos e baixos, é assim uma coisa muito Cara, cá em cima e sempre a gente trabalha com sabores profundos, não fazemos cozinha que eu não sou contra também, eu acho todas as propostas interessantes, mas não fazemos aires, gels, fazemos cozinhas de fundos, de cozinhas de caldos potentes, de sabores profundos, de cortes. Por exemplo, trabalhamos muito com cozinha asiática, buscar a perfeição no corte do pescado, buscar a perfeição no balanço do sabor do caldo, nos arrozes, texturas. Isso é um pouco que a gente faz. Por isso, para mim, é um pouco difícil, sempre foi um desafio definir exatamente que cozinha eu faço, porque não tem uma definição. É uma cozinha de inspirações e de técnica e de produto, basicamente. liberdade. Liberdade, exatamente. Uma cozinha que a gente liberdade, e não só na cozinha, também no serviço, na forma como a gente tem o restaurante. San Sebastián é uma cidade que ela é, não sei se vocês conhecem, norte da Espanha, fronteira com a França quase. É uma cidade, é um polo gastronômico na Espanha. E é uma cidade em que existem grandes cozinheiros. É uma cidade difícil, competitiva, de você fazer ter espaço, de ser aceitado em San Sebastián como um bom cozinheiro. E graças a Deus pela nossa proposta diferente, eu acho que a gente foi bem aceitado na cidade e estamos fazendo um trabalho bonito e diferente de todos os demais, que é o que a gente queria fazer, e assim seguiremos. Não, eu ia falar disso. Começam a aparecer em San Sebastián fórmulas e ofertas que rompem um pouco com aquela que as pessoas iam lá para comer chuletón e essas coisas. E tu és um pouco pioneiro nessa coisa, ou seja, é um bocado esta nova releve de cozinheiros em San Sebastián, muitos de fora que se estão a instalar na cidade, sim, mas que estão a fazer coisas que entram um bocadinho em ruptura com o que é habitual lá, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nunca cheguei a pensar nisso, mas desde que a gente abriu o 1487, faz 3 anos atrás, sim que é verdade que começou um pouco essa onda de abrir restaurantes com referências sul-americanas, latinas, alguns restaurantes mexicanos, que antes não existia. Eu me nutro muito também no restaurante da cozinha basca, eu acho que é uma cozinha maravilhosa, sou totalmente apaixonado pelas parrillas, guetaria, comemos em todos os restaurantes El Cano, acho que assim é uma gastronomia impressionante e nos nutrimos dela também nos nossos pratos, se inspiramos muito nela, sobretudo no produto, mas realmente eu acho que o nosso estilo de cozinha, ele de alguma maneira é um pouco rompedor de regras, e o estilo de serviço e na sala, a gente tem fotos provocantes, a música hip hop, é um restaurante que é um pouco provocador, talvez, sai um pouco das regras de San Sebastián. Muito bem, vamos passar à comida. É verdade, queres mostrar o teu vídeo? Vou mostrar um vídeo. Então vamos assim. mostrar o vídeo. Tens o comando contigo, não tens? A gente trouxe um vídeo para vocês entenderem um pouco onde a gente está, o que a gente faz e tal. Look, to see, to know, to discover. Look to conquer, to visualize, to interpret. A product, a dish, an experience. A new look to escape from labels and to arrive at a true result. Because looking allows you to be and to create, as long as you know how to see. Look in order to discover different cultures, mixing them, creating flavors, and working with different techniques. Because in this cuisine, following the rules has never been an option. Change to create. A new house, a new home, a family to share with. A project with its foundations in San Sebastián and roots from all over the world. I have always believed that only when we change the way we look can we create something new.
Chico, they never lie. Esse foi outro, para além do sabor, gostei muito também desse serviço que vocês fazem, que é descontraído, que é provocador, que é assim um bocadinho rock and roll, não é? Claro. E os teus óculos também são um bocado rock and roll, porque tu jogas muito com isso. Quase uma marca registrada. Eu gosto muito, tenho vários e... É uma característica tua. E depois, no vídeo é muito interessante perceber que tu descobres um bocado do território também de bicicleta. Tu fazes bicicleta a sério, pelo equipamento parece que levas isso a sério. É isso? Sim, eu sou bastante ciclista, gosto muito de esporte. O País Basco é um lugar maravilhoso. O País Basco é um lugar que, infelizmente ou felizmente, chove durante 8 meses do ano, então a gente sofre um pouco isso, mas isso permite que seja um território muito verde, muito lindo, e com muitas montanhas, mar, grandes produtos. E também uma coisa que a gente faz no restaurante é essa relação cercana com o provedor. A gente gosta de ter muito boa relação com o caseiro, com o verdureiro, com o pescateiro. E com os vinhos, o vosso serviço de vinhos é muito. A gente, no nosso restaurante, a gente trabalha uma carta que a gente não põe nem primeiro, segundo, terceiro, a gente faz uma lista de comida e uma lista de vinho. Então é uma coisa assim muito free, um estilo de comer diferente. Mas depois o serviço de sala também é muito próximo e é um bocadinho orientador, porque nós sentimos que há uma sintonia e há uma harmonia. Claro, o serviço de sala é gente... A gente tenta contratar sempre gente que é apaixonada pela cozinha, apaixonada pelo que a gente faz. Tentamos trabalhar com gente jovem que está começando nesse mundo. A gente gosta de apoiar muito as pessoas que saem das universidades. Em San Sebastián a gente tem uma das melhores universidades do mundo, que é o Basco Culinari, e a gente tem muita relação com eles, com o Josemar e tal. Eu gosto muito de receber esses alunos, porque esses alunos do Basco Culinari são esponjas e querem aprender com a gente e entendem a filosofia e não tem bom, não sei como explicar. Essa formatação. Exatamente. Essa forma de trabalhar ele vem para aprender e é legal. A gente trabalha um pouco assim com gente jovem, criativa e com esse ambiente um pouco provocador. Muito bem. Entretanto, estamos aqui a avançar deste lado, as cores, e já começa aqui a cheirar alguma coisa. O que é que vocês nos vão apresentar hoje? Bom, esse é o meu chefe de cozinha, Christian, do Equador. Christian, bem-vindo. Hoje a gente trouxe 2 pratos para vocês entenderem um pouco, para a gente um pouco, de certa maneira, arredondar, para vocês entenderem o conceito que a gente faz, fazendo, nesse caso, a conexão entre San Sebastián, Brasil, Portugal e África, porque afinal eu sou brasileiro e isso está no meu DNA e a gente queria fazer essa relação. Então eu trouxe 2 pratos, que é a moqueca de carabineiro. Moqueca é um guiso, é um cozido de pescado que provavelmente vocês conhecem e que ele é feito com vários tipos de peixe, vários tipos de marisco. E nesse caso, que está emplatando o Christian aqui, a gente fez com carabineiro, que é um produto que a gente trabalha muito em San Sebastián. Nosso prato estrela é feito com esse produto, então a gente queria fazer uma homenagem a ele. E a gente faz uma base da moqueca clássica, cebola, tomate, pimentão, leite de coco, azeite de dendê. Fazemos essa base clássica da moqueca. Como a gente não cozinha o peixe, como você pode ver, o peixe a gente fez na prancha, como a gente não cozinha o peixe no molho, porque seria o método tradicional, a gente agrega um pouco de fumete de peixe para dar esse sabor de peixe e cabeça de carabineiro, que é um marisco muito potente. Tritura todo o molho, faz ele muito fininho e termina com um pouquinho de ralhadura de limão e depois a gente banha esse molho com o carabineiro. E ao lado do carabineiro temos escamas de lascas de merluza, sim, porque a moqueca no Brasil, não sei como é feita muito bem em Portugal, no Brasil ela é feita sempre com peixe e marisco. Então a gente, nesse caso, utilizamos o marisco como carabineiro e as lascas de merluza, que é pescada aqui, pescada, né? Sim. Pescada que nas águas bascas tem uma expressão extraordinária. Claro. Esse que escama muito bem, que faz aquelas lascas muito gordas que se vê agora aqui no prato. É um peixe que a gente trabalha muito, acho que é um dos peixes mais consumidos no País Basco. E assim, é um peixe que ele é de um preço talvez um pouco mais popular, mas tem características extraordinárias. Dale tu.
E agora a gente terminaria com isso que seria a base do molho da moqueca, que é esse molho com leite de coco, azeite de dendê, as verduras e tal. Então, de certa maneira, para vocês entenderem um pouco como a gente pode fazer, como a gente trabalha desde as nossas perspectivas, as conexões e as técnicas de produto para criar algo nosso. Mas quando você come, você identifica todos os sabores, talvez texturas diferentes, mas os sabores da moqueca estão aí. Esse seria o primeiro prato. Belíssimo prato. Podemos aplaudir, acho eu. E o segundo prato que a gente trouxe, que já está também já quase pronto, é uma feijoada. Uma feijoada, brasileira, de inspiração brasileira? Uma feijoada versão brasileira, basca e africana. E africana, muito E bem. portuguesa, claro, porque portuguesa, na real claro. a gastronomia brasileira eu acho que ela é 100% vinda do Portugal e da África, porque foram as pessoas que colonizaram a gente, que estavam aí, e todas as nossas referências, qualquer brasileiro, eu acho, a gente sempre se nutriu, sempre comeu a gastronomia que foram trazidas para a gente. Claro. E, obviamente, a gente tem influências indígenas que vêm de antes de Portugal conquistar o Brasil, temos esse tipo de influência, mas eu acho que os principais sabores a gente encontramos daí. Então, nesse caso, a gente fez uma feijoada com pochas, que é um tipo de feijão que ele só é um tipo de feijão de temporalidade, que ele é feito só no verão, ele só tem no verão. Tem de bote também, mas é um feijão que a gente cozinha, a gente pegou ele agora, que é verão. É um feijão fresco, sem secar. Fizemos uma base clássica de feijoada com um caldo com toda a orelha de porco, toda a casqueria do porco, enfim, tudo que leva uma feijoada clássica. Cozinhamos o feijão com esse caldo, pusemos um pouquinho de papada ibérica, que é essa parte do porco, e aí depois a gente terminaria com um bogavante, Um lavagante, sim. com um lavagante, para fazer uma espécie de mar-montanha e também para remitir esse produto basco na nossa feijoada. E terminaríamos também com um pouco de laranja, que é não sei se aqui vocês Sim, comem. na feijoada brasileira tem... Aqui não. Aqui não, a nossa feijoada é um pouco diferente, mas vocês têm couve e têm laranja para dar aquela frescura. Então, Claro, temos couve, temos laranja, temos farofa, arroz, enfim, é um prato muito... Feijoada, na verdade, quando você vai comer a feijoada, você vai comer só feijoada. Não é primeiro, é uma... que tem uma série de guarnições que depois você vai complementando. Exato, exato. A nossa feijoada aqui é mais direta, não tem nem a couve, nem a farofa. Nem Arroz, feijão, sim. Arroz também não. Não, acompanhamos com arroz, claro. Com arroz. Mas não temos a banana, a laranja, essas coisas. Claro. E, então, nesse caso, no Brasil, a gente trabalha assim, com a laranja, que agora a gente está pondo um pouco de ralhadura de laranja para dar um perfil um pouco mais fresco, porque é uma feijoada muito potente de sabor pelo porco e tal. E terminaríamos com um pouquinho de azeite de perejil, de salsa, azeite de salsinha. E esse seria a nossa homenagem basco, brasileira, africana, portuguesa à feijoada. Uma feijoada com caldo de cultura. E que tem também um ótimo aspecto. António, muitíssimo obrigado pela tua participação. Tens alguma coisa que queres dizer ao nosso público? Não, nada, que para mim é verdadeiramente um prazer estar aqui, poder remitir e cozinhar coisas que eu vivia a vida inteira, esse tipo de sabores que eu provei desde que eu era pequeno até agora, trazer ele para a nossa gastronomia é um prazer. Agradecer ao Paulo, a Susana, por conseguir fazer isso possível. E esse prato, por exemplo, a gente já tem no nosso restaurante, é uma coisa que eu nunca trabalhei, sempre me perguntaram que cozinha você faz. Tento explicar minha cozinha brasileira? Não. Agora a gente tem um prato de influência brasileira, africana, portuguesa no nosso restaurante, então foi um desafio, um prazer e super agradecido. Muito obrigado, António. Obrigado. ¿Quieres? Tchau. Obrigado. Obrigado pela vossa atenção e agora continuamos lá fora, não é, Paulinho?